né, eram levados para eles. E em torno das sinagogas, ali estavam locais para criar porcos, ovelhas, as mais bonitas, as selecionadas, eram levadas para o templo. Abuso de toda a ordem, exploração, né, corrupção, e de repente já não dava mais. Aqueles que eram enviados, eles já tinham feito todo um papel de despertar e de fazer refletir. E aí vem o nosso querido mestre, pessoalmente, para fazer com que toda a humanidade refletisse sobre a sua presença na terra. E é tão bonito que até hoje, quando se fala o nome Jesus, alguma coisa muda. Ainda que a pessoa que está pronunciando aquele nome não tenha tido a oportunidade de conhecê-lo profundamente. Mas a palavra Jesus, ela traz consigo uma bagagem energética que onde ela é pronunciada, ainda que em ambientes inadequados, quando ela é pronunciada, ela reflete uma luz. E quando pronunciada com amor e com respeito, é como se nós recebêssemos um passe. É como se nós recebêssemos um banho de luz, apenas na pronúncia do nome. Vejam a importância para nós da presença de Jesus na terra. Então, ele vem e traz consigo toda uma bagagem, toda uma revolução vibratória, moral. E ele muda o pensamento de muitos. Que com o tempo, alguns vão recebendo de fora outras influências. E mais uma vez, entre Jesus e Kardec, são muitos espíritos novamente enviados para recompor, para fazer com que a humanidade voltasse ao caminho do bem. Até que chegou a vez de Kardec. Eu estou fazendo essa passagem rapidamente, só para a gente poder se situar, né? Então nós vamos ver a doutrina espírita. Nada mais é que a revivescência do Evangelho de Jesus. Nada mais é. Se a gente buscar na doutrina espírita com humildade os ensinamentos, tudo o que está ali como base, como princípio, está contido também na base da mensagem de Jesus. Por isso, a doutrina espírita é a revivescência do Evangelho. Mas, um dia eu lendo a questão 221A de O Livro dos Espíritos, eu comecei a brigar com o editor. Falei, mas que absurdo, ele errou isso aqui, olha. Não poderia o Livro dos Espíritos ter um erro? E por que eu comecei a brigar mentalmente com ele? Porque lá dizia assim, diz assim, esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Falei, mas como? O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Como é que está escrito aqui, esta doutrina é tão antiga quanto o mundo? Eu não terminei de ler, precipitação. Eu não terminei de ler a resposta. E fiquei ali questionando, como se tivesse acontecido ali um erro. Aí, depois de passar aquele momento de briga interna com o editor do livro, eu fui ler o resto da resposta. E lá, mais ou menos diz isso, que a doutrina espírita, ela traz na sua profundidade as leis naturais.
E que as leis naturais foram criadas por Deus quando criou o mundo, para que houvesse harmonia. As leis naturais físicas e as leis naturais morais. Então, esse passeio rápido que nós demos mostra o quê? Que Deus, que Jesus, o grande objetivo é fazer com que nós possamos vivenciar as leis em harmonia, de uma maneira tão natural, que a nossa vida estará em plena harmonia, porque nós estaremos vivenciando as leis divinas. Até aqui, então, por que Jesus precisou falar pouco? Porque se nós pegarmos, por exemplo, e a gente vai dar um passeio, eu fiz questão de trazer o livreto, para que a gente desse um passeio por ele, tá? Nós vamos, vocês que já guardaram na bolsa, que já guardaram o óculos, vamos abrir, porque a gente vai dar um passeiozinho. Não vamos fazer aula de leitura aqui, de jeito nenhum. Mas eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês. Então, nós vamos ver aí, na página 4, começa o Sermão da Montanha. Muitos de nós conhecemos o Sermão da Montanha só por causa das bem-aventuranças. É verdade que as bem-aventuranças, elas resumem todo um convite à vivência da harmonia. Ali é um verdadeiro convite em que Jesus anuncia que quanto mais nós praticarmos aqueles princípios que estão contidos na bem-aventurança, mais nós estaremos em harmonia. Entretanto, o Sermão da Montanha, que em Mateus, ele pega 3 capítulos, 5, 6 e 7, muita gente acha que o Sermão da Montanha está apenas no capítulo 5 de Mateus. As bem-aventuranças, sim, estão no capítulo 5. Mas o Sermão da Montanha, ele é concluído no capítulo 7 de Mateus. São 3 capítulos, Jesus falando para nós. Então, a primeira coisa que ele fala para a gente, eu vou resumindo, ele fala para nós no cumprimento das leis. Ele não fala no cumprimento das leis dessa maneira humana. Tem que obedecer às leis. Não. Ele nos convida a cumprir as leis a partir das bem-aventuranças. Então, a harmonia na nossa vida estará verdadeiramente em relação à obediência dessas bem-aventuranças, né? Então, quando ele diz assim, por exemplo, lá no item 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E alguns pensam assim, mas nessa vida de violência, como é que o manso vai herdar a terra? Exatamente porque o manso, ele é manso, mas ele não é bobo, ele não é indiferente. O manso sabe defender, o manso que ele é manso por conhecer, por ter convicção. Ele não briga mais, ele sabe. Ele sabe, para que brigar? Para que tentar impor? Para que discutir com o outro que não sabe? Então ele vive em harmonia. Então eles possuirão a terra em que sentido? Na mudança, na transição, em que espíritos menos felizes, menos educados, estarão tendo oportunidade de continuar a sua experiência em mundos condizentes com a sua evolução, eles sendo conduzidos, os mansos
não os bobos. Os mansos, aqueles que já são convictos, estarão possuindo a terra, conduzindo a terra de forma pacífica, de forma cheia de amor, na vivência plena da caridade. Se vocês se lembrarem, uma lei lá de O Livro dos Espíritos, lei de amor, de justiça e caridade. Os mansos estarão vivenciando isto, o amor, a justiça e a caridade. Olha que coisa linda, né? Então, eu não vou dar conta de comentar tudo, e eu mataria vocês aqui uma semana, então nada disso, podem ficar tranquilos. Mas este sermão, ele nos fala no perdão. Ele nos fala no perdão de uma maneira, né, que a gente para pensar. Hoje a ciência descobre que muitas doenças se dão por falta do perdão. Hoje nós vamos entendendo que se nós queremos herdar a terra, nós precisamos esquecer, já não é nem perdoar, é mais do que perdoar, esquecer as agressões que recebemos. Mas não é esquecer no sentido de simplesmente ignorar, não quero nem saber, não é isso. É o esquecer de forma natural. Não valorizar a atitude de uma pessoa. Aconteceu isso comigo ontem. Uma pessoa que me conhece, e ela chegou no lugar que eu estava, ela cumprimentou, eu estava lá com mais 2 ou 3 pessoas, ela cumprimentou as outras e tal, e para mim ela disse assim, boa tarde. Eu falei, boa tarde. E uma das companheiras ficou muito brava, mas olha como te tratou. Eu falei, olha, ele não me reconheceu. Mas mesmo que não te reconhecesse, não julguemos, nós não estamos aqui para isso. Da minha parte, ele não me ofendeu, não, estou muito bem. Eu estou muito bem. E tal e coisa, e a pessoa toda hora falava naquilo, mas olha a maneira como ele te tratou. Quando foi hoje, antes de vir para cá, mais uma vez, ele se dirigiu ao local onde eu estava, e eu vi quando ele perguntava para essa que estava brava, quem é ela? Eu estou vendo ela com tanta naturalidade aqui na sua casa, quem é ela? Então a pessoa disse, mas você não conheceu? Não, não estou sabendo quem é ela. Eu estou percebendo que vocês estão tratando ela assim. Quem é ela? Aí eu me afastei para que ele não ficasse assim um pouco sem graça. E aí eu fiquei pensando, olha, se eu tivesse ontem carregado comigo uma mágoa, porque ele não me cumprimentou, hoje eu ia ficar com vergonha. Porque, na verdade, ele realmente não me reconheceu. Começar do cabelo, né? Que eu resolvi assumir, né? E deixei o cabelo, não quero, eu vou deixar. Então, ele não me reconheceu. E a gente começa. Vejam que às vezes é por coisa boba que a gente fica com raiva do outro. Né? Às vezes a nossa mágoa é por uma coisinha de nada. Então nós precisamos começar a deixar isso sair, como eu costumo brincar com as pessoas. Gente, deixa isso sair no suor. Vai embora no suor. A atitude do outro não pode nos marcar a ponto de impedir os nossos passos. Então, Jesus fala no perdão de tal forma, aquela passagem linda que ele diz, olha, se você tem alguma coisa a acertar com alguém, antes de ir lá fazer sua oferenda no altar, vai, reconcilia com ele. Depois você vem. Por quê? Como é que eu teria coerência de estar aqui falando Jesus? Porque Jesus está com o meu coração vibrando de mágoa, de revolta. Não tem jeito. É questão de coerência. Então Jesus nos recomenda, reconcilia.
E a palavra reconciliar, esse convite à reconciliação, ele é muito forte. Esse convite está na página 6, no versículo 23 e 24. Se tem alguma coisa, reconcilia. Conserta. Gente, nós que estamos conscientes do momento importante que estamos vivendo, nós que temos a pretensão de dizer que estudamos o Evangelho, nós precisamos refletir em como nós estamos agindo. Aquelas coisas que tem lá no nosso passado. Eu conto rapidinho uma história, é só para também quebrar um pouquinho. Quando eu tinha não faz muito tempo não, viu, gente? Eu tinha 8 anos de idade. Eu estava estudando no 2º ano primário. Outro dia, não foi? Outro dia. Então, a escola que eu estudava ia fazer uma apresentação de danças das várias classes. E a minha classe ia apresentar uma dança com aquela música, a dança dos cisnes, uma coisa assim. E eu, toda a vida, desde criança, eu tinha uma vontade de vestir aquela roupa de bailarina, de tocar piano. Eram essas coisas que eu não podia, porque eu era realmente muito pobre. Então, não tinha nem o que comer. Como é que eu ia ser bailarina e tocar piano naquela época? Não tinha jeito. E aí, eu fiquei pensando, que maravilha! A escola, a minha turma vai dançar. Eu vou vestir o vestido de bailarina. E eu adorava ver aquelas meninas com aquela sapatilha, aquela coisa. Eu falei, é hoje, é agora dessa vez. E aí, a professora, numa posição como eu estou aqui, ela foi chamando. Então vamos, os meninos, para começar a ensaiar. Fulano, fulano, fulano. E foi chamando todo mundo. E eu fui ficando sentada. Aí a minha amiguinha, muito minha amiga, virou para a professora e falou, oi, professora, e a Joselma não vai chamar a Joselma? E a professora disse, tadinha da professora, hoje eu falo tadinha, mas eu fiquei brava na época. Ela disse assim, você já viu o cisne negro? Ela vai dançar a dança dos ciganos com os meninos do 3º ano. Eu queria a dança do balé lá. Eu não queria dançar. Aí eu cheguei em casa muito brava. Eu era muito brava. E eu falei com minha mãe, a professora falou que negro tem que dançar e no outro. Eu não vou. Minha mãe disse, mas você vai. Não vou. Vai. Você vai e vai ser a cigana mais bonita. Eu não tenho muito dinheiro, mas eu vou lavar mais umas trouxas de roupa e nós vamos comprar uma chita bem bonita. E você vai ser a cigana mais bonita. E você, eu não quero vestir chita. Eu não ia falar com ela que eu queria era outra roupa, né? Então ela disse, você vai porque eu vou estar na arquibancada para te assistir. Bom, resumindo, eu tive que ir. E eu olhava para aquele pandeiro cheio de fitinha verde, amarela, vermelha. Ai, meu Deus, e tinha que balançar o pandeiro. Mas eu não queria balançar pandeiro. Mas eu fui, dancei, obedeci. Eu não achava que eu tinha guardado isso. Não, eu pensava que aquilo tinha sido natural e tal e coisa. Quando há uns 2 meses atrás, eu escuto a música. E naquele momento me voltou, não como raiva, mas me voltou, puxa vida, a minha professora, hoje, se fosse hoje, eu ia falar que era bullying, e não sei o quê. De repente eu assustei. Eu falei, meu Deus, tem mais de 50 anos, faço de conta que eu tenho 58. Tem mais de 50 anos isso. E eu estou com essa lembrança. Não é raiva, não é mágoa, mas eu estou lembrando de uma maneira tristinha. Meu Deus, eu tenho que esquecer isso. Eu preciso orar por essa professora. Porque, na verdade, aí eu comecei a pensar. Ela foi o primeiro instrumento de educar a minha tendência. Com a ajuda da minha mãe, que foi enérgica,
eu passei pelo primeiro teste de, tendo sido relegada no grupo que eu estudava, que eu era muito amiga de todo mundo, e eu ver eles dançando separado, e depois eu ir dançar com a turma que eu não conhecia, porque era um ano na minha frente. Então, aquilo para mim foi o primeiro momento, na minha encarnação, que eu lembre, de um desafio social, em que eu tive que passar por cima do que foi feito, para mostrar o que eu era capaz. Olha que interessante. Então, aí eu comecei a refletir nisso. Eu falei, gente, eu tenho que orar por essa professora. Se ela está encarnada ou não, já deve ter desencarnado, ela está, já basta a consciência dela. Porque eu nem sei se ela lembra também do que falou. Olha, vocês já repararam que a gente às vezes fica com raiva de alguém que nem sabe que ofendeu? Essa professora talvez nem lembre do que ela falou. Coitada, ela respondeu aquilo com tanta naturalidade. E eu me lembro a naturalidade dela. Você já viu o cisne preto? Bom, mas ela não tinha muito conhecimento, né? A outra está lhe defendendo. Existe sim. Pois é. Mas certamente aí entra o limite de conhecimento. A cultura. A dança é o cisne branco. Então, vejam, e eu estou contando essa pequena história, é para dizer para vocês o tempo que isso estava guardado no meu psiquismo. E, na verdade, a professora nem deve saber que fez aquilo. Ou, se ela deve saber, vocês já imaginaram a consciência, como é que ficou? Então, eu não tenho que ficar com raiva. E aí eu fiquei com muita vergonha, porque aquilo estava lá. Olha, se vocês buscarem na intimidade de vocês, tem umas bobagenzinhas assim, que não tem tamanho. E a gente está guardando essas bobagens. É chegada a hora de tirar isso tudo para fora. Nós estamos vivendo o período da transição. Nós estamos, de uma certa forma, representando aqueles que têm convicção que Jesus está no leme. Nós não temos tempo para ficar curtindo coisinhas, que torceu o nariz, que fechou a cara, que olhou. Gente, vamos largar isso para um lado. E vamos amar. Mas eu não estou falando novidade não, está aqui. Jesus já tinha dito isso. Sermão da montanha. Sermão da montanha, que precisa ser analisado e refletido. Então, há uma outra situação, ainda sobre o perdão, na página 7, o 41. Se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos. É difícil, né? Caminhar 1000 passos com um companheiro difícil, que chega com cheiro de bebida, e que não sei o quê, passou primeiro na casa da namorada e tal, depois vem para casa. E o contrário também, a mulher complicada, a mulher difícil. Mas Jesus disse 1000 passos é pouco, caminha mais 1000. Não sou eu não, viu, gente? É fácil falar escondendo atrás de Jesus, é bom, né? Então não sou eu. Mas que nós, por inteligência, precisamos refletir nisso. Nós precisamos, né? E aí vem, ainda na página 7, ele nos convida, lá no 44, amar e orar pelos que nos perseguem. Poucas pessoas param para pensar na importância da oração. Poucas pessoas valorizam a oração. Este momento em que a gente se recolhe e eleva as nossas vibrações até Deus, ou até os amigos espirituais, que vão ser os condutores até Deus. Então, nós precisamos parar e refletir. Nós não vamos, eu coloquei aí, depois nós vamos ver Mateus 6, e eu gosto muito, na página 10, 6:22, está aí na página, versículo 22, que a candeia do corpo são os olhos.
se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Para os olhos serem bons, o que é que a gente precisa? Precisa vibrar no amor. Que ele diz, a candeia dos olhos, a candeia do corpo são os olhos. Ou seja, por onde nós projetamos a nossa vivência, a nossa vibração. Por onde as pessoas registram, ao nos olharem, ao olharmos para alguém, nós registramos pelo olhar, né? Pela vibração, nós vamos registrar. Então ele diz, se esses olhos forem bons, no sentido assim, se eles olham com bondade. A mesma bondade que nos faz não apenas usar os olhos, mas usar as mãos com suavidade, a usar o tom de voz com amor, uma vibração boa. Então, nós vamos refletindo o que somos pelas manifestações da nossa relação. Então, Jesus afirma, todo o teu corpo terá luz. Olha como a doutrina espírita reflete o que Jesus disse. Sabe por quê? Como é que é esse negócio de todo o corpo terá luz? O que acontece? Eu, numa vibração boa, essa luz interna da vibração boa, da alegria, do amor, expande de dentro para fora, ultrapassa a condição do perispírito, e aí aquele que é vidente fala assim, nossa, a luz, a aura da Joselma. Não é a aura, no caso, é a aura dos amigos espirituais que encostam para me proteger das minhas maluquices, dos meus processos obsessivos. Então, aí se vem a luz, não se assusta, é do amigo espiritual que está ali para proteger, né? Mas, essa afirmativa de Jesus, o que é? Você ama, vibra amor, a luz expande, atravessa o perispírito e se projeta. Gente, é bonito demais, não é não? Eu acho que eu sou meio caduca com Jesus, sabe? Então, mas é muito bonito isso. É a doutrina espírita que vem dizer assim, o espírito, o perispírito, o corpo, a aura, o que é. Aí a gente vai entender o que Jesus disse. Naquela época que, puxa, você lê assim, você não entende direito. Não é isso? Aposto que tem umas pessoas querendo perguntar, mas nós vamos deixar para o final, viu, gente? Então, ele fala uma outra coisa importante, no 25, aí na página 10 ainda, para a gente não ficar ansioso quanto o dia de amanhã. E a gente fica, né, gente? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar aquela prestação? Ai, meu Deus, blá, blá, blá. E aí a gente começa, e pensa, e pensa, e pensa. E a gente pensa tanto e vibra na faixa da razão e esquece de vibrar na faixa do amor e da fé. Não quer dizer que vai chover dinheiro, mas quer dizer que se você vibra na faixa da fé, você abre os canais. É por isso que aí, olha Kardec. Kardec veio num determinado momento que ele estava numa luta. Aí ele, muito educadamente, ele perguntou para o Espírito Verdade. Espírito Verdade, o senhor tem dito que vai me ajudar, que vai me apoiar em toda a minha missão. Mas o senhor quer dizer também que no aspecto material, o senhor também vai me ajudar? Essa pergunta de Kardec está no livro Obras Póstumas, 12 de junho, de 1800, eu não sei se é 76 ou 57, acho que é 57, é 12 de junho. Vocês olhem lá no livro Obras Póstumas, a data misturou aqui um pouquinho na minha cabeça. Não sei.
Vocês dão uma olhadinha lá. Não sei se é 67. O Livro dos Espíritos é de 57. É o Livro dos Espíritos. Então, essa pergunta